Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos apresentar os primeiros momentos da importante audiência pública sobre a maior fraude da história do INSS, com prejuízos estimados em bilhões de reais. Acompanhe os detalhes dessa operação inédita no Brasil. Bom dia, presidente Bilinski, nobres deputados, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Carlos Henrique e vou tentar ser mais breve do que os 20 minutos, a gente atrasou um pouco. Mas, assim, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre a operação. Eu sou, no período da operação, eu era o coordenador geral de Polícia Fazendária. E o que é essa coordenação? Essa coordenação é a responsável pela apuração dos crimes previdenciários no Brasil inteiro. Ela tem um papel de coordenação das investigações e tem um papel muito importante de facilitar e melhorar a apuração dos crimes previdenciários. A Polícia Federal tem uma divisão de repressão a crimes previdenciários, então nós temos uma delegacia em cada unidade da federação que tem uma especialização no combate aos crimes previdenciários. Particularmente, ingressei na Polícia Federal no ano de 1999 e fui lotado na Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários. Logo depois, no ano de 2000, a gente inicia uma força-tarefa previdenciária que prestou grandes serviços aí para o país. No entanto, infelizmente, a gente não avançou tanto na governança do Instituto Nacional de Seguridade Social. A gente percebe que ainda temos muitas falhas, muitas aberturas para o cometimento do crime. E essa operação acabou demonstrando isso de uma maneira muito considerável. Essa investigação ela tem início, de fato, há alguns anos. Desde 2003, vou tentar traçar aqui, presidente, uma linha do tempo, para que os senhores entendam bem como isso começa. A gente tem ali em 2023, já 23, maio de 2023, a gente tem os primeiros inquéritos chegando à Polícia Federal. E, obviamente, quando a gente fala de inquéritos de 2023, os fatos são pretéritos, né? Muitas vezes eles demoram, às vezes anos, passam por uma auditoria do INSS, vão para o Ministério Público, muitas vezes percorrem um caminho que atrasa e muitas vezes inviabiliza a investigação, né? Porque a investigação, para ser bem feita, ela tem que estar muito próxima dos fatos, né? Para a gente conseguir fazer a reprodução, conseguir elementos de prova em relação a esses fatos. No primeiro momento, a gente tem algumas informações, alguns poucos inquéritos esparsos, e alguns colegas, inclusive, declinam desses inquéritos para a Polícia Civil, porque eles achavam que a atribuição não seria da Polícia Federal, porque no entendimento dos colegas, e aí é importante a gente ter uma fotografia pequena, né? Não vamos pensar no que nós já sabemos hoje dessa fraude. O colega acha que o prejuízo aí é do segurado, que foi ludibriado por uma associação. Não se via, né, a Previdência como vítima aí. Então, muitos colegas mandam isso para a Polícia Civil nos primeiros casos. A gente tem um primeiro caso lá em Santos, em 2023. Posteriormente, e isso é a gênese, e foi muito importante, em dezembro de 2023, a gente tem uma matéria no veículo Metrópolis, né? Enfim, é uma matéria muito profunda, rica, que mostra um quadro muito maior de fraudes. Em fevereiro de 2024, a gente recebe uma outra notícia-crime, e aí, com mais embasamento, com mais informações, e aí a gente já tinha as matérias do Metrópolis, e aí a coordenação verifica que a gente está diante de um caso especial, de um caso que demanda um tratamento especial. Até então, nós não tínhamos dimensão do tamanho dessa fraude. E aí, a primeira coisa que fizemos foi verificarmos o que tínhamos pelos estados. Então, a gente já tinha alguns inquéritos que permaneceram na Polícia Federal, mas que não tinham um tratamento especial. Eles estavam ali vamos dizer assim, no comum dos inquéritos. Esses inquéritos
da Polícia Federal, eles não tinham um tratamento especial, como eu acabei de dizer, e nem tinha ainda, os colegas que estavam à frente desses inquéritos, a dimensão dessa fraude, porque não conversavam entre eles. E aí que entra a coordenação, para alinhar esse procedimento. Em junho de 2024, a gente recebe uma informação da CGU, e aí é um ponto de virada muito importante. A CGU já vinha apurando esses fatos e traz à Polícia Federal um relatório muito substancial do que vinha acontecendo. E nesse relatório, isso nós estamos falando ali de junho de 2024, a Controladoria Geral da União encaminhou informação sobre descontos associativos em beneficiários do INSS. Um mês depois, julho de 2024, tem uma operação da Polícia Civil de São Paulo. Ela fez uma grande operação junto com o GAECO na associação denominada AMBEC. E qual era o foco ali da investigação? Ela se restringe a um estelionato por parte dos gestores da AMBEC em desfavor dos particulares. Justamente a tese que alguns colegas utilizaram inicialmente para declinar da atribuição da Polícia Federal e encaminhar esses autos para a Polícia Civil do Estado. Além dessa informação da CGU, nesse ano aí de 2024, a gente já tem uma apuração dentro do Tribunal de Contas da União. E, ao mesmo tempo, depois dessa operação da Polícia Civil, na sede da AMBEC, as informações que vêm através da mídia, principalmente do veículo Metrópolis, se intensificam. E qual foi a orientação tomada pela coordenação geral? Nós vamos ter uma direção única nessa investigação, nós vamos instaurar um inquérito com objetivo específico ali de apurar nos estados, individualmente, cada uma das associações. A gente vai ter um outro inquérito que apure a responsabilidade dos servidores, porque ali, na hipótese criminal, já estava claro que não era possível se ter esse nível, esse número de fraudes, sem a participação, sem o envolvimento de servidores públicos. Então, a gente tem um inquérito principal, que a gente chamou de inquérito originário, que apura a participação dos servidores públicos e os operadores desse esquema. E nos estados, a gente ficou com a apuração de cada uma dessas associações. E aí é importante fazer uma ressalva, que apesar da coordenação e da direção da modelagem da investigação, a gente tentou fazer um alinhamento, cada um dos delegados, em cada um dos estados, tem a sua independência no atuar, né? A independência funcional, legal, fundamental para o desenvolvimento do bom trabalho. Mas a direção estava traçada pela coordenação geral. E esse inquérito principal é o inquérito que apura o envolvimento, principalmente, dos servidores da cúpula do INSS. Se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar a continuação dessa série sobre a maior fraude da história do INSS.